Alerta geral, eu trouxe aqui os sinais do que vai dar certo e o que vai dar errado para os empreendedores, principalmente os pequenos, que não aguentam tomar porrada durante muito tempo. Os grandes têm linha de crédito, os grandes conseguem recomeçar, mas os pequenos, dependendo da porrada que tomar, não levanta mais. Então, para você que é empresário, é empreendedor, é investidor, presta atenção nesse vídeo até o final, porque isso pode fazer grande diferença para você entre o sucesso e o fracasso. Quando nós vamos empreender, quando nós vamos investir num negócio, uma coisa nós temos certeza, nós não temos garantia de nada. Nós não temos 13º, nós não temos férias, nós não temos auxílio-desemprego, nós não temos garantia de nada. É como a gente diz no popular, lá no Rio de Janeiro, é tiro, porrada e bomba. E é só Deus e a gente pela gente mesmo. Não tem ninguém por nós. Então nós precisamos estarmos muito atentos aos sinais. É como andar numa estrada que você está indo para um lugar que você nunca foi. É como você sair de uma cidade para outra e pegar uma estrada que você nunca andou nessa estrada e que parte dessa estrada está pavimentada, parte dessa estrada não está pavimentada. E você, para chegar com segurança no destino, você precisa estar atento às placas de trânsito. Você tem que ver onde é que tem, qual é o limite de velocidade, se tem travessia de animais, se tem ponte, se tem neblina. Você tem que ter atenção às placas de trânsito para conseguir traduzir esses sinais, essas informações em segurança para que você consiga chegar no destino. Mas e na vida empresarial? Quais são essas placas? Quais são esses sinais? O que nós podemos traduzir para nos levar com segurança do ponto A ao ponto B? Sair do pouco para o muito, sair do nada para o tudo, sair do fracasso para o sucesso, Leandro. Fala pra gente aí de alguns sinais. Vamos lá. Eu começo com os sinais, sempre, os sinais todos econômicos, óbvio, das ações do governo. Eu observo muito o que o governo está fazendo. Porque quer você goste, quer eu goste ou não, quem está no governo está no leme do navio. Você pode até não gostar do comandante do navio, é legítimo você gostar ou não gostar dele. Mas uma coisa é inegável, o leme está no comando daquele comandante. Então, gostando dele ou não, você precisa estar atento ao que ele está fazendo, ao que ele está falando e interpretando isso, como é que isso pode impactar nas suas empresas. Você quer ver um exemplo disso? Foi feita uma entrevista no Canal Livre, TV Brasil, com o presidente do BNDES. O presidente do BNDES falou claro e em bom tom que só vai emprestar dinheiro para as indústrias que querem exportar um produto, porque não adianta investir numa empresa para vender dentro do Brasil, porque essa empresa vai falir, porque não tem mais para quem vender. Então, quando o presidente do BNDES, ele dá uma declaração dessa pública, qual é a análise que nós temos que fazer para quem são pequenas e microempresas? Mudem de ramo, porque vocês não têm mais para quem vender. O cara que tem todas as informações na mão, o cara que sabe quantas empresas existem, quantas estão inadimplentes, quantas não estão inadimplentes, quantas pessoas estão empregadas, quantas estão desempregadas, o cara que faz os cálculos, a matemática da possibilidade de sucesso, ele já chegou à conclusão, o cara que tem mais informação do que eu e você juntos, ele já chegou à conclusão que dentro do Brasil não tem para quem vender. Então, se você tem uma empresa que vende um produto dentro do Brasil, se você tem uma lojinha, se você tem uma pequena fábrica, se você é um profissional liberal, ele já te deu a dica. Curva acentuada à direita. Se você pegar para a esquerda, vai cair do precipício. Pode dar de cara com poste. A placa já acabou de dizer, vá nessa direção. Se você for para aquela, já sabe o que vai acontecer. Catástrofe. Isso é uma das dicas. Para não ficar uma coisa falaciosa da minha parte, roda aí a parte onde o presidente do BNDES diz isso publicamente. Roda aí. 70 países têm Exim Bank, que financia exportações. Uma coisa que nós precisamos entender, 98% da economia do planeta está fora do Brasil. Nós somos 2% da economia mundial. Se as empresas brasileiras não exportarem, não disputarem o mercado internacional, elas não terão futuro, não terão escala, não terão eficiência, não terão competitividade. Nós temos que aumentar a competitividade, a eficiência, a produtividade para poder disputar. E o BNDES tem que ajudar financiando a exportação de empresas brasileiras. A China financiou de exportações esse ano, de 2022, 550 bilhões de dólares.
Sabe quanto nós financiamos? 420 milhões de reais. O BNDES já financiou 11 bilhões de reais. Esse ano foram 420 bilhões de reais. Nós vamos matar a indústria brasileira se a gente não voltar a exportar. Então, primeiro tem que exportar produtos. Tá aí, ó, que eu acabei de falar para vocês. Vamos lá para um outro sinal. Um outro sinal. Debandada dos investidores na Bolsa de Valores da B3 no Brasil. Quando você vê essa notícia sendo dada, os investidores estão atentos ao que as empresas estão fazendo. Quem investe numa empresa quer receber lucro. Quem investe na Bolsa de Valores quer receber os dividendos, que são os lucros que essa empresa paga para poder ter os investidores lá. Quando você viu o que aconteceu essa semana aí, 29 bilhões de reais saíram do Brasil e foram embora para o exterior porque as empresas da Bolsa de Valores não estão pagando dividendo, não está tendo lucro. Porque as empresas que estão nas Bolsas de Valores também vivem, como qualquer outra, vive de cliente. E não tem cliente para comprar os produtos e serviços delas. Então elas estão quebrando também. Então os investidores, diante disso, partiram embora com o dinheiro deles. Vou te dar mais sinais aqui. Essa semana foi anunciado que pela primeira vez na história o Brasil vai pegar dinheiro emprestado com a China lastreado em yuan. Sempre que o Brasil fazia um empréstimo no exterior, ele fazia isso lastreado em dólar. Sempre foi assim, sempre. E agora o Brasil está querendo pegar dinheiro com os chineses lastreado em yuan. Sabe por que o Brasil está querendo fazer isso? A notícia só é dada assim. Pela primeira vez na história, o Brasil vai pegar dinheiro emprestado, lastreado em yuan. Parou aí. Ninguém explica as consequências disso e o porquê que isso está sendo feito dessa forma. O Brasil está querendo pegar dinheiro emprestado com a China porque o Brasil está sem crédito. O próprio Brasil, já ninguém está querendo emprestar dinheiro para o Brasil. Não tem tantos bancos dentro do Brasil, a taxa de juros não é tão alta, o lucro dos bancos pode ser alto, não é isso? Então nós temos grandes bancos dentro do Brasil. Quando esses grandes bancos já estão dizendo não para o Brasil, já estão dizendo não para o governo, é porque esses bancos já sabem que o governo não vai pagar. Mas aí tem gente que vai falar assim, mas Leandro, o governo nunca vai dar calote, porque quando alguém empresta para o governo, isso é considerado, Leandro, um financiamento seguro. Sim, é verdade. Eles vendem isso como financiamento seguro. Eles vendem como zero calote. Então, quando você compra títulos do governo, porque um governo nunca fale, um país não fale. Quem fale é a população. O Brasil nunca vai falir, porque ele pode emitir moeda. Ele pode imprimir dinheiro, ele pode aumentar a inflação. Então, quando chega no dia de pagar a conta, se ele não tiver dinheiro, ele imprime dinheiro e toca o barco, e vamos que vamos. Então, os investidores já entenderam que se emprestar para o Brasil, ele não vai ter condições de pagar. Os bancos já entenderam isso, que se emprestar para o governo, mesmo com uma taxa de juros alta, o governo não tem como pagar. Como é que o governo vai fazer para honrar esse compromisso? Vai imprimir dinheiro e vai aumentar a inflação. Não adianta o banco ganhar de um lado e perder do outro. Não adianta o banco emprestar a juros altos e quando ele receber, aquele dinheiro não está valendo nada porque a inflação corroeu o lucro do banco. No banco não tem otário. Então, o que o governo faz? Vai emprestar dinheiro para os chineses. Mas peraí, Leandro, os chineses são otários? Será que os chineses acham que não vão perder com a inflação? Os chineses vão emprestar dinheiro para o Brasil com a certeza de que não vão receber. Os chineses também sabem que o Brasil não vai ter condição de honrar o pagamento. Ué, mas ainda assim o chinês vai emprestar? Agora eu não entendi. O chinês não é tão inteligente? Por que ele vai fazer isso? Porque o Brasil vai oferecer outras coisas como garantia que o chinês está interessado. O que, por exemplo? Terras raras, fontes de água. O Brasil é o país que tem a maior reserva de água doce do mundo. O Brasil vai oferecer aos chineses terras para a agricultura. Então isso põe em risco a segurança alimentar dentro do Brasil. O Brasil está sendo saqueado. Tem 500 anos que o Brasil está sendo roubado, mas agora está sendo roubado com muito mais força. Porque antigamente, há 500 anos atrás, as riquezas eram levadas de navio. As riquezas eram levadas dentro dos navios. Era uma quantidade muito pequena, perto do que o Brasil tinha para oferecer. Agora, as riquezas são levadas via pagamento eletrônico. Os recursos
recursos do Brasil saem com uma velocidade tão grande que o Brasil está empobrecendo ao ponto de não conseguir se recuperar. Antigamente tinham piratas, antigamente tinham pessoas que vinham roubar o Brasil, botava carga dentro do Brasil, levava, botava ouro dentro dos contêineres, levava, botava pedras preciosas dentro do contêiner, levava, botava... Tanto que nós, brasileiros, recebemos esse nome, esse termo brasileiro por causa disso. Nós éramos conhecidos inicialmente como brasilianos, aqueles que nasceram no Brasil. Só que quem eram os brasileiros? Eram os contrabandistas de pau-brasil, que é uma árvore. Tinha tanto ladrão, tinha tanto saqueador de pau-brasil, tinha tanto brasileiro que eram os saqueadores, os piratas de pau-brasil, era tanto ladrão que a própria imperatriz falou que todo mundo que nascesse no Brasil era brasileiro porque era ladrão. Isso é a palavra da mulher de D. João VI. Ela apelidou a gente de brasileiro. Ela estigmatizou de que todos os brasileiros eram ladrões e que não deveriam mais ser chamados de brasilianos, e sim de brasileiros, porque ela comparou os homens honestos todos aos contrabandistas de pau-brasil, que eram os brasileiros. Então ela botou todo mundo como farinha do mesmo saco e chamou todo mundo de ladrão de forma muito educada. Chamou todo mundo de brasileiro e até hoje todo mundo fala eu sou brasileiro, e ninguém sabe por que é chamado de brasileiro. Porque brasileiro era ladrão. Era isso que a mulher de D. João VI fez naquela época. Então, gente, isso é só um pouco de história do Brasil para você entender a que ponto nós chegamos. Então, naquela época, as riquezas eram levadas de navio para o exterior. Agora, os estrangeiros estão vindo para o Brasil tomar posse dentro do Brasil. É tanta riqueza que eles não conseguem roubar, que agora eles querem tomar posse da riqueza internamente. Então, o chinês não quer mais botar riqueza dentro do navio para levar. Ele quer vir da China e tomar posse do terreno onde tinha riqueza no Brasil. Por isso que ninguém explica essa notícia, porque é feio de explicar. Explicar essa notícia que agora o Brasil vai pegar dinheiro emprestado, lastreado em yuan, que é a moeda da China, é difícil de explicar isso, porque essa explicação é dolorosa, como eu estou dizendo aqui. Agora o chinês não quer mais levar as riquezas do Brasil para a China, ele quer vir da China tomar posse do Brasil. E é isso que está acontecendo. Isso é um dos sinais da estrada. Isso é um dos sinais que você está ferrado. Se você quer manter uma empresa no Brasil para vender para brasileiro, esses são os sinais. Vamos para outros sinais? Teve agora esse mês a reunião do G7. Os 7 países mais ricos do mundo. E aí me vem uma frase de uma candidata a presidente dos Estados Unidos, a doutora Elizabeth Warren. Ela disse o seguinte, frases da doutora Elizabeth, candidata a presidente dos Estados Unidos, em 2020. Ela dizia o seguinte, frase dela, quando você não é convidado para sentar à mesa, certamente você faz parte do cardápio. Vou repetir, quando você não é convidado para se sentar à mesa, é porque você faz parte do cardápio. Quando os 7 países mais ricos do mundo se reúnem para discutir estabilidade econômica, para discutir sustentabilidade econômica, não é da natureza, sustentabilidade econômica. Esses países querem saber o seguinte, vamos emprestar dinheiro para quem? Para quem está crescendo ou para quem está afundando? A resposta é óbvia, é para quem está crescendo. E quem está crescendo não é o Brasil. Mas, seu Leandro, eu escutei falar que tem muito boca aberta, né? Seu Leandro, eu escutei falar que o Brasil está crescendo muito, seu Leandro. Rabo de cavalo também cresce, para baixo. Samambaia também cresce, para baixo. Se você quer falar de crescimento do Brasil, nós temos que falar que realmente o Brasil está crescendo o número de desempregados, está crescendo o número de falência, está crescendo o número de imigrantes ilegais, está crescendo o número de traficantes, está crescendo o número de favela, está crescendo, está crescendo. Realmente você está com razão, está crescendo, igual rabo de cavalo, igual samambaia, está crescendo para baixo. Ora. Então, quando você vê que as pessoas falam assim, teve a reunião do G7, né? O Trump entrou na sala e fez uma brincadeira junto com os outros chefes de Estado, onde ele entrou na sala e falou, eu sou o chefe. Então, a imprensa no Brasil só divulgou essa brincadeira. Foi uma bobagem, uma brincadeira que ele fez ali, depois saiu, abraçou todo mundo e tal. Foi um quebra-gelo, foi uma coisa só para descontrair o ambiente. A manchete dos jornais era só essa. Ninguém falou o que foi tratado nessa reunião. Eu fiz um vídeo só para falar sobre isso. Se você botar aí, Leandro Monteiro G7, você vai ver um vídeo que eu gravei aqui no canal só para explicar
o que foi tratado nessa reunião e como é que isso vai impactar na sua vida. Então, quando você vê que tem uma reunião do G7, tem uma reunião do G20, tem uma reunião do BRICS, isso tudo são sinais de qual direção as coisas estão indo. E em cada direção, em cada sinal desse, infelizmente, o Brasil só está perdendo. O Brasil só está tomando pancada e isso faz com que mais empresas no Brasil quebrem e faz com que mais pessoas fiquem desempregadas e o caos se instale dentro do Brasil. Leandro, dentro desses sinais, o que você aponta como solução para a gente? Bom, a solução que eu sugiro a vocês foi a mesma que eu fiz para as minhas empresas. Quando eu comecei a ver esses sinais, o que eu entendi? Eu entendi, bom, a minha empresa não pode viver alavancada. A minha empresa não pode viver de pegar empréstimo de banco. Eu não posso viver de dinheiro de banco, eu tenho que viver de dinheiro de venda. E como as minhas empresas não vão conseguir fazer venda dentro do Brasil, eu tenho que vender para fora do Brasil. Quem tem dinheiro para me pagar? Os americanos estão protegendo as indústrias deles. Eu não tenho como vender para eles porque o tarifaço do Trump inviabilizou as exportações do Brasil para lá. Na Europa, eles estão afundados em crise financeira. Os países e o povo estão no mesmo processo do Brasil, desemprego em massa. Na Europa, para você ver a que ponto está na Europa, você não consegue na Espanha sacar 1.000 euros no banco sem fazer uma reserva com 2 dias de antecedência. Você não consegue sacar. Não tem dinheiro. O próprio banco não tem dinheiro para fornecer. Os bancos centrais estão recolhendo tudo, para você ver a que ponto chegaram. Em Portugal tem gente morando nas ruas, em barracas. Na França, tem brasileiros lotando a Champs-Élysées de barracas, estão morando em barracas, no meio da rua, não tem emprego para ninguém. Então, quando eu vi, bom, para os Estados Unidos eu não consigo vender, estou falando das minhas empresas, tá? Para os Estados Unidos eu não consigo vender porque estão protegendo a indústria nacional, a gente não tem como vender para eles porque inviabiliza o preço. Os chineses não tem como a gente exportar para a China, não tem como vender para os chineses, porque os chineses não querem comprar de ninguém, eles querem vir tomar posse do Brasil e vender para eles mesmos. O chinês não quer comprar nada de brasileiro, ele quer comprar de outro chinês. Depois eu posso até gravar um vídeo para explicar isso. Vender para a África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, nem pensar, porque as pessoas ali estão latindo no quintal para economizar cachorro. A verdade é essa, a verdade é essa. O africano, ele está latindo no quintal para economizar o cachorro. Foi tempo que na África subsaariana matava-se cachorro a grito, agora estão matando cachorro a psil. A coisa está caótica. Para você ter noção, clientes meus em Angola têm muita dificuldade porque ele só consegue mandar dinheiro para o exterior $3.000 a cada 6 meses. Agora imagina, você tem uma indústria em Angola, você precisa comprar matéria-prima, você precisa comprar insumos e esses insumos estão fora do país. Como é que tu vai comprar se você não pode mandar mais de $3.000 a cada 6 meses? Ou seja, é o fim das indústrias em Angola. Um governo altamente corrupto e perdulário. E isso se replica em todos os países abaixo do Saara, do deserto do Saara, a África subsaariana. Ou seja, a África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, está tendendo à miserabilidade. Não tem como fazer negócio com esses caras. Não tem como vender nada lá. Você não recebe. A Europa está afundada. Os Estados Unidos está protegendo a indústria nacional. As Américas, você vai vender o que para a Bolívia? Você vai vender o que para a Bolívia? Você vai vender o que para a Venezuela? Bom, agora material de construção, porque teve um terremoto, caiu tudo lá. Vai vender o que para o Chile? Vai vender o que para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai? A turma não tem dinheiro para comprar nada do Brasil. Então, o que sobrou para mim, para as minhas empresas? Sobrou o mundo árabe, que foi para onde eu encaminhei todos os investimentos, foi para onde eu encaminhei todos os meus produtos e virou um sucesso. Aqui de Dubai, de onde eu estou falando com você, daqui a gente manda produto para 22 países árabes que estão em franco crescimento e tem público consumidor com grana para nos pagar. Então os sinais nos mostram que devemos parar de vender coisas para brasileiros, parar de vender coisa para americano, parar de vender coisa para europeu e começar a vender para os árabes. Começar a vender para os árabes. A grande realidade é essa. Então, gente, isso aqui é uma reflexão que eu quero trazer para vocês aqui sobre os sinais. Porque o que estão oferecendo para vocês é uma distração, é um engodo. O futebol, a Copa do Mundo, enquanto tem uma porção de boca aberta, torcendo,
pessoal sabe até o nome do goleiro da seleção de Bangladesh, mas ninguém sabe quem é o nome do ministro da Economia. O pessoal sabe quem é o nome do goleiro da seleção do Paquistão, mas ninguém sabe qual é o nome do vice-presidente do Brasil. Enquanto tiver uma porção de boca aberta no Brasil, e fica fácil para essa turma roubar e fazer uma lenha lá em Brasília. Mas você que segue o canal do Leandro Monteiro, eu não falo para todos aqui, esse canal não é para todos. Eu só falo para gente inteligente. Gente burra não se inscreve aqui no meu canal, não. Só se inscreve aqui no meu canal quem é águia. Eu não voo com pombo, então aqui os inscritos são todos águias. Pombo não se inscreve aqui no nosso canal. Eu nem quero eles aqui. Esses vídeos que eu coloco aqui na internet não são para todos. É só para quem é cabeça, não é para quem é cauda. Falo aqui para 1% da população. Eu não falo aqui para a maior parte da população. Infelizmente. Porque a maior parte da população não tem capacidade mental de analisar e compreender o que eu estou dizendo. Infelizmente. Então, mas eu me sinto muito grato àqueles que me são inscritos aqui no canal, porque esse 1% para quem eu falo, esse 1% são os que decidem a vida dos outros 99%, porque eu só falo aqui para as cabeças. E para você que ainda não é inscrito aqui no canal, e você que é inteligente, inscreva-se agora, compartilhe aí esse vídeo com seus amigos e me segue lá no Instagram, @eu-sou-Leandro-Monteiro. Eu vim aqui só dar algumas dicas para vocês sobre os sinais dessa estrada que é empreender, para que você chegue com mais segurança e com mais sucesso ao seu destino, que é o sucesso. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá!